Deixa quietinho, que você aqui não. Você que não atrapalha, não atrapalha não. Para ali, você atrapalha. Eu vou encarregar dele. Essa tarefa foi isso? Agora eu posso, não. Eu vou botar. A tarefa que eu tenho. Sai que barulho. Esse barulho. Aqui. Não tá aparecendo pra ouvir aqui, não. Pipiu.
Acho que sei. E agora, vocês estão me ouvindo? Sim. Opa! Eu também não estava ouvindo vocês sem nada. Meu Deus. Achei o problema aqui. Então, beleza, então. Mas vamos lá, pessoal. É o seguinte. Na aula de matemática de hoje, temos mais um recadinho aqui, deixa eu ver o que é. Agora sim. Não, beleza. Então, na aula de matemática de hoje, nós temos essa atividade aí, né? Os números naturais na reta numérica. Eu acredito, tá? Que vocês já estão com essa tarefa em mãos, né? Sim. Opa, beleza, então. Beleza. Ô, Ti, Oi. eu não ganhei. Oi? Eu não ganhei. Aí tem que ir aqui na escola depois e pegar. Tá certo? Se alguém, porventura, se a atividade não foi no envelope, então você tem que vir aqui na escola e pegar, tá bom? Mas aí você vai acompanhando pelo que nós formos mostrando aqui na tela, tá certo? Mas é o seguinte, pessoal. A primeira coisa que eu quero que vocês entendam aqui é o seguinte. Lá no primeiro dia de aula, eu disse para vocês que os números, eles têm suas funções, né? Entre as várias funções, ele tem a função de ordenar, ou seja, colocar em ordem, por exemplo, uma fila. Aqui na escola, vocês sabem muito bem que quando vai fazer uma fila, a gente faz ordem de tamanho, do menor tamanho para o maior tamanho. Então, forma uma fila, ou seja, forma uma linha. Os números, eles também podem ser colocados em fila, ou seja, em linha. Só que nesse caso aqui, a linha que nós estamos considerando é uma linha reta. E aí, na hora de colocar os números nessa linha reta, a gente vai obedecer a mesma ideia, do menor para o maior. Tá certo? Se você olhar com atenção aqui, você vai ver. Ó, o primeiro número que aparece aqui? 0. O número 0. O 0 é o menor número natural, tá? Aí, logo à direita do 0, vem que número? 1. O 1. À direita do 1 vem? 2. O 2. À direita do 2 vem? 3. O 3. Notem que, partindo do 0, a gente vai sempre aumentando mais... Mais quanto? Mais 1. A gente vai aumentando Mais um. sempre mais 1. Então, 0 mais 1, 1. 1 mais 1, 2. 2. 2 mais 1, 3. 3 mais 1, 4. 4 mais 1, 5. 5 mais 1, 6. 6 mais 1, 10. e assim sucessivamente. Se eu considerar a volta, aí eu já tenho que inverter a operação. O inverso da soma é a subtração. Note, 7 menos 1. 8. 6. 6 menos 1. 5. 5 menos 1. 4. 4. 4 menos 1. 3. E assim sucessivamente até no 0, né? Como eu disse para vocês, o 0 é o menor número natural. Tá certo? E aqui... Oi? Não precisa não, não precisa não. E aqui, pessoal, nós temos uma ideia importante
que nós precisamos entendê-la, que é a ideia do sucessor e do antecessor. Por exemplo, vamos considerar aqui o número 6. O que é o sucessor? Sucessor é o que vem depois. E antecessor é o que vem antes. Então, o sucessor do 6 é o que vem depois do 6. Certo? Certo. Então, quem é o sucessor do 6? 7. 7. E antecessor é o que vem antes. Sim. Quem é o antecessor do 6? É o 5. Tá certo? Se eu pensar no número 10, por exemplo, eu tenho um sucessor e tenho um antecessor. Quem é o sucessor do 10? 11. 11. Então, para achar o sucessor, basta eu somar mais um. E quem é o antecessor do 10? 9. Para eu achar o antecessor, basta eu diminuir 1. Vamos pensar em outro número. Um número maior, o número 100. Sim. Quem é o sucessor do 100? 101. 101. E quem é o antecessor do 100? 99. 99. Ou seja, repetindo o que eu disse, para achar o sucessor, a gente soma 1. Para achar o antecessor, a gente diminui ou subtrai 1. Tá certo? Então, vamos aqui no texto. Quem gostaria de ler o conceito básico desse texto para nós? Pode ler. Pode ler. Conceito básico. Uma sequência de números naturais pode ser representada em uma linha reta chamada reta numérica. Cada ponto corresponde a um número. Na reta numérica, os números são escritos do menor para o maior, da esquerda para a direita, a partir de um determinado. Origem que corresponde ao número 0, a partir de 0 os pontos A, B, C e D utilizam sempre a mesma unidade de medida. Observe a seguinte sequência de números naturais na reta. Ok, isso mesmo. Então, é aquilo que eu disse, né, pessoal? Os números, eles podem ser representados em ordem, né? E para posicionar esses números nessa ordem crescente, a gente pode utilizar uma reta numérica. Agora, um detalhe que eu não comentei com vocês é a respeito da unidade aqui. Por exemplo, se você for fazer o desenho da reta numérica no seu caderno, você pode usar uma régua para isso. Agora, para colocar os números, o que eu tenho que fazer para definir o lugar em que eu coloco o número? Aí, pessoal, você tem que estabelecer a unidade. Como assim, tio Adenauer, unidade? É o seguinte, você pode colocar de 1 em 1 centímetro. Por exemplo, as rodovias, elas são numeradas igual a essa reta numérica, tá? Porém, lá nas rodovias, eles colocam placas e as placas são chamadas de marcos quilométricos, tá? Só que lá não é de 1 em 1 centímetro, lá é de 1 em 1 quilômetro. De 1 em 1 quilômetro tem uma linha, tem uma placa indicando o número do quilômetro ali. No caso, se eu tivesse numa rodovia aqui, então seria quilômetro 0, quilômetro 1, quilômetro 2, quilômetro 3, quilômetro 4 e assim sucessivamente. Tá? Mas no seu caderno, você não vai colocar uma distância de 1 quilômetro, não cabe. Você tem que usar uma unidade menor. No caso, você pode usar o centímetro. Tá? Quando fala unidade aqui, é o que você usou para medir. No caso, você traça a linha reta com a régua e
escalona, né? Ou seja, separa de 1 em 1 centímetro. Tá certo? Outro ponto importante, pessoal. Toda vez que falarem origem, certo? Vocês vão ouvir a palavra origem na matemática muitas vezes. Toda vez que falar em origem, essa palavra origem está associada ao número 0. Por quê? Porque é o primeiro número. É o 0. E aí, é a partir dele que todos os demais vão aparecendo também. Oi. Isso daqui, ó, é para fazer isso daí? É para responder? Como assim? Não, agora não. Agora não. Eu pus essa seta, isso daí é uma pergunta ou não? Lá em cima. Você perguntou alguma coisa? Não, não tem pergunta aqui, não. Tá? Por enquanto, não tem que responder nada. Ó, continuando aqui na leitura, pessoal. Quem gostaria de ler mais esse parágrafo? Eu. Pode ler. Pode ler? Pode. Associamos ao 0 ao ponto 0 ou 1 ao ponto A, vírgula 2 ao ponto B, vírgula E. Assim por diante, podemos afirmar que cada número natural maior que o 0 tem um único antecessor e todos os números naturais têm somente um sucessor, ou seja, que o número à direita de outro é sempre o maior que esse exemplo. Exemplo. Então, pessoal, aquilo que nós já comentamos, né? Os números naturais, eles têm um sucessor. Como é que eu encontro o valor do sucessor? Adicionando uma unidade, ou seja, adicionando 1 a esse número. Certo? No caso, o 5, ele é menor que 6. Certo? Isso quer dizer o quê? Que o 5 é o antecessor do 6. E o 6 é o Sucessor do 5. Exatamente. Ó, o 68 é maior que o 67. Isso quer dizer que o 67 é o Sucessor do 68. Tia Danoena, essa pergunta é para responder. Não tem que responder nada, não. Não tem que responder nada. Tem só que ler o que está escrito aqui, ó. O 7, ele é o antecessor de 78. o antecessor de 68. Isso quer dizer que o 68 é o Sucessor do 77. exatamente isso. Vocês não têm que escrever nada na tarefinha de vocês. Então, por exemplo, se eu estou lá, número 67. Então agora a gente tem que começar a tarefa. Na minha reta numérica, quem vem depois do 67? Essa aqui, eu fui o único que fiz, ninguém fez. Hein, galera? Quem é o que vem depois do 67? 68. 68. 68. Como nos disse no exemplo aqui, então o 68 ele é o 67. sucessor do 67. Sucessor é o que vem depois. Agora, se eu quisesse saber o número que vem antes do 67, eu teria que fazer o quê? 1 a menos. 67 menos 1. 67 menos 1, teria que diminuir 1. 67 menos 1 dá quanto? 67. 66. Certo? Então, ó, como nos diz aqui o texto, o 68 é o sucessor de 67. Mas o antecessor do 67 é o 66. Para achar o antecessor, eu diminuo 1. E para achar o sucessor, eu somo 1 também. É sempre 1. Tá certo? Por quê? Porque os números naturais, eles são consecutivos. Se eu vou contando para a direita, eu vou aumentando de 1 em 1. E se eu for contando para a esquerda, eu vou diminuindo de 1 em 1. Tá certo? Por exemplo,
eu não sei se vocês sabem, mas as casas de uma rua, elas praticamente obedecem essa regra. Porém, tem um detalhe. Por exemplo, se a sua casa é a casa de número 6, a da frente da sua casa vai ser o número 7, tá? Então, é assim, a minha casa é a 6, a da frente é a 7. A do meu vizinho da direita é a 8. A da frente do vizinho da direita é o 9. O outro vizinho, o que está à direita do meu vizinho, da direita, é o 10. O da frente dele É o 11. é o 11. Então, é quase a mesma coisa, porém vai no zigue-zague. Minha casa, a casa da frente. A casa do vizinho, a casa da frente dele. E assim sucessivamente. Tá certo? Então, quer dizer que, aí vai ter uma pequena diferença. Que é o que separa os números naturais, que são os pares e os ímpares. Tá? Por exemplo, o 0, o 2, o 4, 6 e o 8, e todos os que terminarem em 0, 2, 4, 6 e 8 são chamados de números E aí, vocês sabem? Números pares. Tio Denauer, o que é número par? São números que, se você for dividir, dá para separar em grupinho de 2. Certo? Com o número 2, pessoal, eu formo quantos grupinhos de 2? 2. Eu formo um grupinho de 2. Com o número 4. Então, se eu tiver 4 balinhas, dá para fazer quantos grupinhos de 2? 2. 4. Um grupinho de 2, mais um grupinho de 2. Então, com 4, dá para fazer quantos grupinhos? 8. Olha, pessoal. Conta comigo. 1, 2, 3, 4. Deu quantos grupinhos de 2? 2 grupinhos. Se eu tiver 6, se eu tiver 6 balinhas, dá quantos grupinhos de 2? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deu quantos grupinhos de 2? 3. 3 grupinhos de 2. Se eu tiver 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Infelizmente, tem gente brincando aqui, né? Eu não estou brincando, não. 7, 8. 7, 8, exatamente. Deu quantos grupinhos de 2? 4. 4 grupinhos de 2. Então, os números pares, pessoal, são os números que dá para eu formar grupinhos de 2, ou seja, dá para dividir em 2 partes. Por exemplo, se eu tiver 2 balinhas e for dividir entre 2 pessoas, vai dar uma para cada. Ou seja, um grupinho de 2. Se eu tiver 4 balinhas e for dividir para 2 pessoas, vai dar 2 para cada. Se eu tiver 6 balinhas e for dividir para 2 pessoas, dá 3 para cada e assim sucessivamente. Tá? Então, esses números são chamados de números pares. Tá certo? O 0, 2, o 4, o 6, o 8 são números pares. Então, numa rua, um lado dela tem as casas de números pares. E do outro lado são as casas de números
ímpares. Cadê Noé? Depois você vai mandar outro link? Sim. Ó, 1, 3, 5, Daniel, descansa de 5 minutos. isso, 7, 9 e assim sucessivamente. Por exemplo, se eu tiver 5 balinhas e for dividir para 2 pessoas, olha o que acontece, pessoal. Olha o que acontece. 5 balinhas para dividir para Uma vai duas ficar com pessoas. uma mais. Isso, exatamente isso. Não dá para dividir certinho, né? Então, ó, uma balinha para o Cristiano, uma balinha para a Bruna. 2 balinhas para o Cristiano, 2 balinhas para a Bruna. Sobra uma balinha aqui que não dá para dividir. Então, por isso que são chamados de números ímpares. Por quê? Porque não dá para dividir certinho para 2 pessoas. Vai sempre sobrar um, tá? Então, nós temos aqui, né, além da ideia do sucessor e do antecessor, nós temos a ideia também dos números pares e ímpares. Tá? Os pares são todos aqueles terminados em 0, 2, 4, 6 e 8. E os ímpares são todos aqueles terminados em 1, 3, 5, 7, 9 e assim sucessivamente. Tá? Inclusive, numa partida de futebol, quando você vai escolher, 2 pessoas vão escolher o time, eles tiram para o ímpar, não tira? Sim. Para o ímpar. Aí um coloca alguns dedinhos, outro coloca outros dedinhos, junta tudo e vê se deu par ou ímpar. Ok? Pessoal, vamos aqui na atividade. Vocês acharam a atividade, né? Tá assim. Observe a reta numérica e responda. Ó, olha bem. O ponto O, ele tem o número 0. O ponto E tem o número 5. O J tem o 10. E o P tem o 15. Aí vem a pergunta. Quem lê a pergunta para nós? Eu. Pode ler. Qual é o menor número natural? E aí, galera, qual é o menor número natural? O zero. 0. Eu posso escrever por extenso, como eu fiz, e posso também pôr o número, tá? Sem problema nenhum. Cadê Noé? Pode escrever com caneta? A resposta nunca é a caneta, sempre lápis. Primeiro dia de aula eu expliquei para vocês. Quando eu passar uma atividade para vocês escreverem, aí sim, caneta. Resposta sempre a lápis. Por quê? Porque se você errar, tem como você apagar. Galera, olha bem. Letra B. Quem lê para nós? Eu, professor. Pode ler, Bruna. Quais os números naturais de 2 algarismos menores que 15? Olha bem, gente. Um detalhe aqui que eu não mostrei para vocês, mas está aqui. Ó, aqui está o 10, não tá? À direita do 10 vem o quê? 11. Não, ó, não veio escrito, mas ele está ali. À direita do 11. 12. À direita do 12. 13. E à direita do 13, 14. Aí a pergunta, quais são menores que 15? 14. E 13. 13. 12. 12. 10. 11 e 10. Todos eles têm 2 algarismos, ó. O 10, 1 e 0. O 11, 1 e 1. O 12, 1 e 2. O 13, 1 e 3. E o 14, 1 e 4. Então, quando o exercício pergunta quais são os números naturais de 2 algarismos menores que 15, nós vamos anotar 10, 11, 12, 13 e o 14. E aí tem que ser menor que 15. O 15 já não entra, né?
Certo, galera? Certo. Tia Denauer, e do 0 ao 9? Por que não entra nessa resposta? Porque do 0 ao 9 só tem um algarismo. O 1 só tem um algarismo, o 2 só tem um algarismo, o 3 só tem um algarismo. Ou seja, são 5. Tá? Letra C. Quem lê para nós? Eu. Pode ler. Qual o maior número natural composto por 2 algarismos? Calma aí. São 99. São 3 Algarismos. perguntas por 2 algarismos? Exatamente isso, é o 99. Aí tem outra pergunta, não tem? Aham. Sim. E por quanto? 4 algarismos. Por 2 algarismos, por 3 algarismos e por 4 algarismos. Qual é o maior número formado com 3 algarismos? 999. 999. E qual é o maior número natural formado por 4 algarismos? 9.999. 9.999, exatamente isso. Então, se eu quero o maior número, eu tenho que usar sempre o algarismo 9, tá? Que é o algarismo de maior valor. Tá? Espera aí, professor, que eu tô sem borracha. Ok. Terminei, tia Denoé. Certo. Letra D. Quem lê para nós? Existe Pode o maior número na sequência dos números naturais, por quê? Olha bem, pessoal, é uma pergunta bem difícil. Existe o maior número natural? Não. Não. Por que não? Os números são infinitos. Exatamente Os números isso. naturais são infinitos. Os Esse números detalhe eu naturais não são havia infinitos. comentado com vocês, né? Mas os números naturais, não existe maior número natural. Por quê? Porque eles são infinitos, não tem fim. Se você pensar num número muito grande, por exemplo, 1 milhão é grande, muito grande. 1.000.001 é maior. Ah, Mas tia só Denauer, que tem pensei no um número maior. 1 bilhão. É maior. Aí tem 1 bilhão e 1 que é maior. 1 trilhão, tia Denauer. Tem o 1 trilhão e 1 que é maior. Então, sempre tem um a mais. Tá? Então, por isso, não existe maior número natural. Certo? Galera, olha bem. Espera aí, professor. Ainda estou respondendo a... Certo. Tem a 2, tia Denoé. Isso, tem a 2. Só que tem um detalhe. Vamos esperar aqui a Bruna terminar. Eu vou dar uma pausa de 5 minutos para vocês. O nosso tempo está acabando aqui. Tá certo? Aí eu vou encerrar um pouquinho antes. Vou dar 5 minutos para vocês tomarem água e irem ao banheiro. E aí a gente retorna na atividade de número 2. Certo? Tchau. Terminou, Bruno? Todo mundo terminou? Tem esse detalhe, né? Todos terminaram? Uma página sim, falta outra. Ok. Tá gravando? Sim. Você tá gravando? Terminou, Augusto, essa parte? Terminei. Então tá bom, vou fechar aqui. Daqui 5 minutos eu posto o link lá para, enquanto isso, vá ao banheiro, tome água. Às vezes tome aquele café, né, para dar uma despertada. Até agora, 1 minutinho. Tá.